Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, é um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Ele é considerado como um dos maiores líderes do cristianismo. Neste vídeo, nós conheceremos mais sobre a história dele, autor de 3 epístolas presentes na Bíblia, responsável por pregar e divulgar o Evangelho pelo mundo inteiro na sua época. Paulo era o nome romano de Saulo. Saulo era seu nome hebraico. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia. A cidade de Tarso era um centro da cultura grega. Ela ficava próximo da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita da tribo de Benjamim, e membro zeloso do partido dos fariseus. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde seu nascimento, até seu aparecimento em Jerusalém, como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico. Era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei, e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos, e desfrutava de posição privilegiada na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento em Atos 22 e 28. Provavelmente essa declaração indica que sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se que naquele tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía a cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo Paulo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e ricas conseguiam comprar a cidadania. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algum serviço relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar a garantia do julgamento perante César, se exigido, nos casos de acusação. Imunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. O livro de Atos dos Apóstolos relata que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do Concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Além de perseguir os cristãos em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus, e preservando a pureza da lei. Os relatos no livro de Atos, e as notas do próprio apóstolo Paulo, em suas epístolas, sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo de sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão, e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos, podem ser exemplos disto. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco, com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical,
não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu Cristo ressurreto e ouviu suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo, que a base de sua afirmação sobre a legalidade de seu apostolado está fundamentada nessa experiência. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho, no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento de antes, depois de convertido passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou em Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos de seu ministério. O que se sabe é que o apóstolo Paulo pregou rapidamente em Damasco, e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois, o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande, que ele precisou fugir para salvar sua própria vida. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo havia completado cerca de 3 anos de sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes da igreja. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo, uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão. Segundo o que ele próprio afirma em Gálatas 1:18, ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com o relato de Atos 22:17-21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos, e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam as boas novas sobre Paulo. Logo depois o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15:41 tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. Ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, Barnabé solicitou a presença do apóstolo em Antioquia. O objetivo era que Paulo ajudasse na missão evangelística entre os gentios. Após cerca de 1 ano, ocorreu um período de grande fome. Então os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério do apóstolo Paulo. Foi ali que sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi enquanto estava em Antioquia
que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra a qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13, 1 a 14. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 e 50 depois de Cristo. O ponto de partida foi em Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 15, 36 e 18 e 22. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 depois de Cristo. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 18 e 23. Essa viagem ocorreu entre o ano 54 e 58. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Apesar de esse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas, conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. Não se sabe ao certo quantas prisões o apóstolo Paulo sofreu. Só se sabe que foram muitas. Considerando apenas as principais prisões, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém, e para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus, para que por eles ele fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio a qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar Egeu, e viajado até Espanha. Depois, novamente Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa vez, ele acabou executado pelas mãos de Nero, por volta do ano 67 e 68. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda.